Minha sobrinha cuspiu no meu bolo de casamento e disse que eu não merecia algo tão bonito. Eu congelei, depois cortei uma nova fatia, pedi que fossem embora e escolhi a graça com consequências. Meu nome é Morgan. Tenho 34 anos, e no sábado passado, era para ter sido o melhor dia da minha vida, o dia do meu casamento. Um lugar tranquilo em Savannah, coberto por luzinhas, velas tremulando contra os carvalhos cobertos de musgo, mesas enfeitadas com rosas marfim. Parecia algo tirado de uma revista, aquele tipo de perfeição que você não espera realmente tocar. Exceto que a perfeição tem o péssimo hábito de rachar de dentro para fora. O jantar estava quase no fim quando aconteceu. Minha sobrinha Harper, filha do Jack, de 5 anos, ficou em pé na cadeira, garfo na mão, sorrindo como se tivesse acabado de descobrir o fogo. Ela pegou um pedaço do nosso bolo de casamento, olhou direto para mim e o lançou no topo do bolo, no último andar. Você não merece algo tão bonito, ela disse, rindo. Os pais dela riram. Todo o resto congelou. Telefones apareceram. Algumas risadas. Alguém sussurrou. Filma isso para o TikTok. Minha mãe suspirou e murmurou. Criança é assim mesmo. Jack deu um sorrisinho, levantou o celular mais perto. Jeito bem real de ser noiva, hein? Eu só fiquei ali, buquê tremendo, cobertura escorrendo, percebendo que eu era a piada no meu próprio casamento. E, em algum lugar por baixo das risadas, já dava para sentir o primeiro estalo de algo se partindo, e não era só o bolo. A comemoração morreu em questão de minutos. O quarteto de cordas falhou no meio da música, os garfos ficaram suspensos, as conversas se reduziram a sussurros. O ar parecia ter azedado. Eu caminhei até o bolo, a obra-prima pela qual tínhamos pagado o equivalente a um mês de salário, e, por um segundo, vi meu reflexo distorcido no brilho da cobertura. Calma, mas oca. Meu vestido arrastava por entre migalhas enquanto eu pegava a faca, cortava uma fatia limpa do lado ainda intacto e dizia, com a voz firme: qualquer pessoa que não consiga respeitar este momento pode ir embora. Não foi alto. Eu não gritei, mas a sala inteira me ouviu. A risada do Jack quebrou o silêncio. Você está expulsando a gente? Por causa de uma brincadeira? A esposa dele, Emily, cruzou os braços. Você está exagerando, Morgan. Ela tem 5 anos. 5, eu pensei. Velha o bastante para saber que não se cospe no bolo de casamento de alguém, nova o suficiente para servir de bode expiatório. Harper gritou. A titia é chata. E arremessou um guardanapo amassado, que bateu no meu peito como um ponto final. Eu não me mexi. Só me virei para a gerente, uma mulher quieta que vinha assistindo a esse desastre em câmara lenta lá do canto do salão, e disse: por favor, mostre a saída para eles. Jack estufou o peito como um galo. Você só pode estar de brincadeira. Não estou, respondi. Saiam. Os convidados observaram enquanto ele saía furioso, arrastando Emily e Harper atrás dele. Agora ela chorava, de um jeito teatral, como se eu tivesse arruinado o dia dela. A música tinha parado. O champanhe parecia sem gás. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio ficou enorme. Olhei ao redor para as pessoas que ainda estavam ali, colegas de trabalho, amigos da faculdade, minha madrinha de casamento paralisada. Levantei minha taça. A todos que ainda estão aqui, disse, em voz baixa. Obrigada. Foi o brinde mais educado de um velório que se pode imaginar. A noite seguiu cambaleando, sem graça. As pessoas dançavam por obrigação, não por alegria. Meu marido recém-casado, Daniel, tentava puxar conversa, mas eu sentia a vergonha dele irradiando como calor. As fotos continuaram, sorrisos forçados, poses congeladas, cada uma delas mais uma camada de distância entre o que esse dia deveria ter sido e o que ele tinha se tornado. Mais tarde, na suíte do hotel, eu abri o zíper do vestido e sentei na beira da cama, observando as luzes da cidade borradas pela chuva na janela. A foto do bolo já estava em toda parte no meu celular. Alguém tinha postado no Instagram com a legenda: drama de família no casamento cara com lágrimas de alegria. Centenas de curtidas. Eu rolei até chegar na mensagem da minha mãe. Você envergonhou a gente na frente de todo mundo. Só isso. Nada de você está bem. Nada de aquilo foi demais. Só o mesmo verdito cansado que ela me dava a vida inteira. O que quer que aconteça, a culpa é sua, Morgan. Daniel saiu do banheiro de camiseta,
me observando. Você tá bem? Tu, minha mentira padrão. Ele hesitou. Seu irmão estava bêbado. Ele não fez por mal. Não fez por mal rir enquanto a filha dele cuspia no nosso bolo de casamento? Ele suspirou. Família fala besteira. Deixa para lá. Já passou. Mas não tinha passado. Eu conhecia aquele tom, a forma silenciosa com que alguns homens desvalorizam a raiva de uma mulher, como se fosse só barulho. Não respondi. Apenas desliguei o telefone, coloquei-o virado para baixo e fiquei encarando meu reflexo na janela. Uma noiva que passara anos aprendendo a ficar calma enquanto as pessoas mais próximas arrancavam, pouco a pouco, a sua dignidade. Do lado de fora, o trovão rolava sobre Savannah. Dentro, Daniel já dormia. Eu fiquei acordada, revendo cada sorrisinho, cada meia desculpa, cada vez que minha família tinha-me mandado deixar para lá. Pela manhã, entendi algo crucial: eles confundiram minha calma com fraqueza. Sempre tinham feito isso. E, pela primeira vez na vida, eu não ia seguir o roteiro. O que eu ainda não sabia é que aquilo não era o fim da humilhação. Era o começo de um acerto de contas, aquele vídeo do casamento viraria prova, e aquele bolo arruinado se tornaria uma linha que eu nunca mais deixaria que cruzassem. Na manhã seguinte ao casamento, acordei com notificações, centenas delas. Meu nome marcado, meu rosto congelado no meio da expressão, cobertura na manga. A legenda dizia: quando a noiva surta cara com lágrimas de alegria. Publicado por ninguém menos que meu irmão, Jack. O vídeo já estava se espalhando. Alguém tinha desacelerado, colocado uma música dramática, até uma legenda estilo telejornal: noiva de Savannah tem surto na recepção. A seção de comentários era uma fogueira. Quem é que cospe num bolo? Cara com lágrimas de alegria. Exagero demais. Bandeira vermelha total. E o meu favorito: imagina casar com esse drama todo. Daniel nem aparecia em metade dos comentários. Era tudo sobre mim, a noiva rígida, sem senso de humor, que estragou o próprio casamento. Liguei para o Jack. Chamou até cair na caixa postal. Tentei de novo. Nada. Aí o número da minha mãe apareceu na tela. Morgan, ela disse, com a voz tensa, é só uma brincadeira. Não envergonha a família fazendo disso algo maior do que é. Vergonha? Respondi. Você quer dizer eu pedir um mínimo de respeito? Morgan, o pessoal tá comentando. Deixa isso esfriar. Eu quase ri. Faz 12 horas, mãe. Ele me humilhou na frente de todo mundo que eu conheço. Ela suspirou. Você conhece seu irmão. Ele é sensível. Sensível. Essa era a palavra que ela usava toda vez que ele destruía alguma coisa. Quando bateu o caminhão do papai. Quando pegou emprestado do meu fundo da faculdade. Quando gritava com garçons. Sensível. Eu desliguei sem dizer mais nada. A verdade é que a crueldade do Jack não era novidade, só tinha ficado pública desta vez. Eu vinha amortecendo as consequências para ele desde que era velho o suficiente para ter um contra-cheque. Depois que papai morreu, eu quitei os $9.000 que restavam do caminhão dele para mamãe não perder o veículo. Jack prometeu pagar metade. Nunca deu um centavo. 2 anos depois, me pediu para ser fiadora de um empréstimo para o sonho do food truck dele. Um sonho que virou uma van destruída e $14.000 de dívida. Quando os cobradores ligaram, adivinha o nome que estava no contrato? O meu. Ele jurou que ia se acertar e me pagar de volta. Em vez disso, postou outro vídeo, um close do bolo destruído, dando zoom no garfo da arper coberto de cobertura. Legenda. Talvez da próxima vez ela escolha um sabor que valha a pena não cuspir. Os comentários estavam piores desta vez. Arper agora era uma lenda sincera e sem filtro. Eu era a noiva Karen. Gente que eu nem conhecia discutia se a minha reação tinha arruinado o casamento ou salvado do tédio. Daniel dizia para eu bloquear, ignorar, seguir em frente. Ele não entendia que aquilo não era só fofoca da internet, era a minha própria família me transformando em entretenimento. Naquela noite, abri o bloco de notas do celular e comecei a listar tudo que Jack me devia. Não era sobre dinheiro, era sobre clareza. Financiamento do caminhão do papai, $9.000. Empréstimo do food truck, inadimplente $14.000. Dinheiro de fiança em 2018, $3.200.
Aluguel que paguei quando ele perdeu o emprego, $1.600. Emergências diversas, $3.000. Total, $30.800. E o pior? Eu tinha feito tudo isso em silêncio. Sem sermão, sem jogar na cara. Só aquele entendimento implícito de que a Morgan sempre resolve. Naquela noite, mandei uma mensagem para ele. Estou-me retirando de tudo que você me deve. Acabou a rede de segurança. Não me procure de novo a menos que seja para pagar o que prometeu. Ele nunca respondeu. Mas eu via os amigos dele, os mesmos que estiveram no meu casamento, se marcando no post, enchendo de emojis rindo e comentários tipo acho que a noiva chegou no limite cara com lágrimas de alegria. Foi aí que caiu a ficha. Eles preferiam me humilhar do que me agradecer. Preferiam apontar o dedo e rir do que olhar no espelho. Meu irmão sempre tratou bondade como moeda para gastar e jogar fora. Antes, eu achava que, se continuasse ajudando, ele mudaria. Que família, no fim, reconheceria esforço, lealdade, sacrifício. Mas, rolando aqueles comentários, com o criança é assim mesmo da minha mãe e quando na cabeça, percebi algo que já devia saber há anos. Algumas pessoas não querem ser salvas. Elas querem plateia para o próprio caos. E eu tinha estado na primeira fila, pagando o ingresso. Quando finalmente desliguei o celular, a tela ainda brilhou por alguns segundos, como se relutasse em me deixar sair. Pela primeira vez em uma década, deixei o silêncio se estender, pesado, mas limpo. Amanhã, prometi a mim mesma, eu ia começar a cobrar outra coisa. Não dívidas, mas respeito próprio. E, desta vez, eu não ia perdoar em silêncio. Uma semana depois do fiasco do casamento, meu telefone tocou de novo, o número da minha mãe piscando como aviso de enxaqueca. Quase não atendi, mas a curiosidade ganhou. Morgan, ela começou, a voz tremendo, mas ensaiada. Seu irmão tá com problemas. Quando é que ele não tá? Respondi seca. Ela hesitou. O crédito dele tá colapsando. O banco tá ameaçando tomar o caminhão. Ele tá se afogando. Querida. Precisa de ajuda, só mais uma vez. Respirei fundo, devagar. A última vez foi há 3 anos. Mãe. Lembra? O empréstimo do food truck, a fiança, o aluguel? Aquela foi a última vez. A voz dela ficou mais dura. Você tá destruindo esta família com o seu orgulho. Não, eu disse calmamente. Só estou saindo do meio dos destroços. Um silêncio longo. Depois, o bip. Ela tinha desligado. No dia seguinte, a ligação veio do banco. Um homem educado, com uma voz calma demais para aquilo que estava dizendo. Senhora Hayes, estamos ligando sobre a caminhonete Ford F-150 da qual a senhora é coassinante com seu irmão. Os pagamentos estão com 4 meses de atraso. Se o valor não for regularizado, vamos proceder com a retomada do veículo. Perguntei quais eram minhas opções. Bem, ele disse, a senhora poderia estender o acordo de coassinatura. Refinanciar em seu nome. Eu quase ri. Não, acho que terminamos por aqui. Ele pareceu surpreso. Senhora, podem levar de volta, eu disse. Recolham o veículo. Silêncio. Depois entendido. Era para aquilo parecer frio. Em vez disso, pareceu limpo. Até o fim da tarde, meu telefone estava acendendo de novo. Números desconhecidos, velhos contatos, até Emily, a esposa do Jack, tentando fazer o papel de pacificadora. Você é cruel. Você acabou com a vida do seu irmão. Depois de tudo que ele fez por você. Essa última me fez rir em voz alta. Não respondi a nenhum. Depois veio a mensagem em grupo da minha mãe, o combo completo de culpa familiar. Não sei em quem você se transformou, Morgan, mas você costumava se importar com a família. Seu pai teria vergonha. Papai, o homem que me disse um dia, em voz baixa, você não consegue salvar alguém que gosta de se afogar. Eu guardei essa memória como um escudo. Naquela noite, comecei a arrumar minhas coisas. Sem anúncio dramático, sem explicações. Só uma retirada silenciosa. Daniel e eu já estávamos distantes desde o casamento. O deixa para lá dele se esticara em uma semana de silêncio entre nós. Quando eu disse que precisava de espaço, ele não discutiu. Só assentiu, aliviado. Encontrei um anúncio online, uma casinha para alugar perto de Wilmington.
Um quarto, venezianas brancas desbotadas, quintal cheio de agulhas de pinheiro. O tipo de casa que não faz perguntas, só oferece silêncio. Na sexta-feira, eu tinha ido embora. A viagem parecia um processo de troca de pele, a umidade de savana sumindo no retrovisor, meu celular vibrando até quase morrer dentro do porta-copos. Cada quilômetro desfazia um nó dentro de mim. Quando cheguei, o ar cheirava a chuva e resina de pinheiro. A varanda rangia sob meus pés, pela primeira vez em anos, o único som que ouvi foi a minha própria respiração. Na primeira noite, sentei no chão, cercada de caixas fechadas, tomando vinho barato numa caneca de café. Nada de TV. Nada de barulho. Só o zumbido contínuo das cigarras lá fora. Era estranho. O silêncio parecia pesado no começo, pressionando meu peito como um peso ao qual eu não estava acostumada. Mas, aos poucos, mudou. A quietude ficou suave, quase protetora. Pensei em todas as noites que passei esperando o próximo desastre, as ligações do Jack às 2 da manhã, as chantagens emocionais da minha mãe, os suspiros incomodos do Daniel quando eu tentava falar de limites. Por anos, eu confundi o caos deles com conexão. Agora, sentada de pernas cruzadas no chão da minha casa vazia, senti algo novo. Paz sem precisar de permissão. Desliguei o telefone por completo. O mundo podia girar sem mim, pelo menos uma vez. Quando finalmente fui para a cama, sem cabeceira, sem decoração, só um cobertor e o ritmo constante da chuva, percebi há quanto tempo eu não adormecia sem me preparar mentalmente para o próximo problema de alguém. De manhã, eu compraria mantimentos. Talvez começasse a procurar trabalho remoto, repintaria as paredes, descobriria como era ter manhãs silenciosas. Mas, naquela noite, deixei o silêncio fazer o que nenhum pedido de desculpa da minha família jamais fez, me fazer sentir segura. A caminhonete foi retomada numa terça-feira de manhã. Ao meio-dia, Jack já tinha transformado isso em conteúdo. Minha irmã acabou com minha vida. Ela mandou o banco tomar meu carro, depois de tudo que fiz por ela. O vídeo foi gravado na entrada da casa dele, meio chorando, meio atuando por pena. Ele ainda colocou uma trilha de piano lenta por trás do monólogo. Funcionou, os comentários começaram a chover. Você merece coisa melhor, mano. Família pode ser pior que inimigo. Ela é fria. Sem coração. Estranhos consolando ele por consequências que ele mesmo tinha construído. Mamãe mandou mensagem naquela noite. Você precisa pedir desculpas. Ele está sofrendo. Fiquei olhando para aquela frase por um bom tempo. Pensei no bolo escorrendo pelas minhas mãos enquanto Jack ria. Em cada empréstimo que na verdade era doação. Em cada insulto embrulhado na palavra família. Depois, larguei o telefone e não senti nada. Nem raiva. Nem culpa. Só um vazio silencioso que parecia cura. Um mês se passou. Wilmington ficou mais fria. Eu passei a manhã caminhando por trilhas de pinheiros atrás do chalé, deixando o ar limpar a cabeça. Consegui um trabalho remoto como assistente administrativa. Quieto, estável, anônimo. Ninguém ali me conhecia como a noiva surtada de Savannah. Só como Morgan, a mulher com café demais na caneca e um gato resgatado chamado Biscuit. Aí, num sábado, eles apareceram. Ouvi o carro antes de ver, o barulho do cascalho, o ronco baixo do motor parado tempo demais. Fui até a varanda e lá estavam. Minha mãe no cardigã, braços cruzados com força, e Jack, acabado. Barba por fazer, olhar perdido. Morgan, começou minha mãe, voz trêmula mas ensaiada. A gente precisa conversar. Jack cortou antes que ela continuasse. Você destruiu a gente. Apoiei o ombro no batente da porta. Não, Jack. Eu só parei de deixar você me destruir. Ele deu um passo à frente, dedo em riste. Você podia ter resolvido isso. Você sempre resolve. Esse é o problema, respondi. Ele se aproximou mais, o suficiente para eu sentir cheiro de cerveja velha. Você acha que é melhor do que a gente agora? Se escondendo aqui, pagando de vítima? Jack, eu disse calma. Se você der mais um passo nessa varanda, eu ligo para a polícia. A boca da minha mãe se abriu. Você não teria coragem. Teria. E vou ter. Ele riu, seco e alto. Você está doente. Precisa de ajuda. Peguei o celular e comecei a discar. Ele congelou, olhou para minha mãe.
Vamos embora. Ela pirou de vez. Foram embora levantando poeira e xingamentos. Mamãe me lançou um olhar pela janela, o mesmo de quando eu não queria dividir meus brinquedos quando criança. Desapontamento, não pelo que eu tinha feito, mas por eu me recusar a ceder. Quando o som do carro sumiu na estrada, sentei no degrau da varanda com o coração disparado. O vento cheirava a chuva e sal. Minhas mãos tremiam, mas não era medo, era adrenalina indo embora depois de anos de reação engolida. Metade de mim esperava a culpa chegar mais tarde, aquela velha dor que seguia toda a briga. Ela não veio. Naquela noite, deixei o celular em outro cômodo, fui para a cama e dormi a noite inteira. O primeiro sono sem interrupções que tive em anos. Sem culpa. Sem barulho. Sem emergências me esperando no escuro. Só silêncio, não daquele frágil, que se quebra quando alguém chama seu nome, mas o profundo, constante, que parece posse. Quando acordei, o sol atravessava as persianas, quente no meu rosto. A casa estava quieta. Minha vida, pela primeira vez, não girava em torno da desordem de outra pessoa. Fiz café, abri as janelas e percebi a verdade mais estranha de todas. A paz não se anuncia. Ela simplesmente chega quando todo mundo que confundia sua bondade com fraqueza finalmente vai embora de carro. 6 meses depois, eu abri a porta do meu próprio pequeno mundo. Um café à beira da praia, cheio de luz, com paredes azul claro e cheiro de baunilha vindo da cozinha. Farinha nos balcões, tigelas empilhadas, e cada prateleira com bolos que eu mesma tinha assado com mãos que já não tremiam ao pensar em drama de família. Eu tinha trocado o caos familiar por algo que podia controlar. Açúcar, manteiga, paciência. Minha primeira cliente sorriu quando entreguei uma fatia morna de bolo de limão. Eu sorri de volta, de verdade, pela primeira vez em meses. Não por educação, porque eu tinha conquistado aquele momento. Um toque de mensagem. Era uma amiga de Savana. Vi seu irmão no galpão. Ele está realmente mantendo o emprego. Parei, garfo no meio do caminho. Senti alívio, não vingança. Ele tinha um pouco de estabilidade agora, o mínimo de responsabilidade que nunca teve coragem de cobrar de si mesmo, só de mim. Eu não comemorei. Não postei. Só soltei o ar. Uma semana depois, chegou um cartão da minha mãe. Cartão bege, a letra dela inclinada. Espero que você esteja feliz. Arper começou a ir para a escola. Sem desculpa. Sem reconhecimento de erro. Guardei o cartão numa gaveta junto com as fotos do casamento. Um lugar para lembranças do que já foi, não do que eu ainda precisava carregar. Todo domingo, um ritual. Eu asso um bolo pequeno, corto a primeira fatia com cuidado e coloco na mesa à minha frente. Não pelo aplauso de ninguém. Não para postar em rede social. Só para mim. Para reconhecer que sobrevivi à humilhação, às dívidas, à culpa incessante. Que recuperei uma parte da minha vida que ninguém mais pode tomar. Aprendi que graça não é perdoar tudo de olhos fechados. Não é fingir que a injustiça nunca aconteceu ou que o caos nunca existiu. Graça é manter a calma quando as tempestades voltam. Graça é ficar de pé quando as pessoas em quem você mais confiou teriam-te derrubado com uma única palavra. E, às vezes, a graça vem com consequências. Jack ainda me deve de um jeito que número nenhum consegue medir. Confiança, respeito, as incontáveis horas de trabalho emocional que dei sem reclamar. Mamãe ainda balança a cabeça quando falo sobre limites. Mas eu não encolho mais. Não fico esperando os desastres virarem meus. Nos momentos de quietude, finalmente consigo sentir o peso inteiro das minhas próprias escolhas, intactas, sem concessões. O bolo é doce. O vento é suave. E, pela primeira vez em décadas, a paz não é uma ausência, é uma presença. Dou uma mordida, saboreio e sorrio. Não porque eles entenderam, nem porque a justiça foi feita. Nem porque a vida é perfeita. Mas porque eu sou. Graça é calma. Graça é dignidade. Graça é saber que a tempestade passou e que você saiu dela inteira. E, a partir daí, o mundo pode espernear o quanto quiser. Eu estou além da tempestade. Eu sou a minha própria calmaria.